capítulo de número 17. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetado aí também os versículos, para que você possa acompanhar. Enquanto você abre aí, deixa eu orar mais uma vez. Deus, é no nome de Jesus que eu quero te agradecer por todo esse culto que está acontecendo. Que atmosfera, que momentos maravilhosos na sua presença, onde nós já fomos profundamente abençoados, ativados a nossa fé, encorajados, ó Deus, para que nós possamos continuar crendo nas suas promessas. Mas eu acredito que é uma porção especial para cada um de nós aqui nessa noite, na sua palavra, naquilo que o Senhor reservou para falar individualmente com cada um de nós, ó Pai. Por isso nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, e o Senhor já está cuidando do nosso 2023, por isso nós queremos concentrar o nosso coração aqui nessa noite, para te ouvir, Deus, antes de ouvir qualquer outra coisa, Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero dar as boas-vindas também. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Deixa eu ver, só faz assim com a mão. Sejam muito bem-vindos. Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes neste lugar. Pessoal que está em casa também, pelo online, sejam abençoados também, que eu espero que você tenha uma excelente celebração. Acompanhe aí comigo a leitura da palavra de Deus, a partir do versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, os seus líderes, e deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Versículo 7. Moisés depositou a vara perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. Versículo 10, para finalizar, o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para que ser guardada como uma verdadeira advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que eles não morram. Só até aqui, meus irmãos. O que nós estamos vendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus a respeito da vida de alguém. Deus havia dito a Arão, Deus havia escolhido Arão, mas o povo de Israel estava dizendo que Arão, na verdade, não era o escolhido. Então Deus faz um desafio com todo aquele povo, para provar para os israelitas e toda a nação de Israel, que Deus havia escolhido aquele homem, para cumprir exatamente o sacerdócio, pelo qual Deus havia escolhido Arão. Meus irmãos, eu olho para esse texto, e eu percebo, assim como ele, e eu quero entregar para você a primeira chave que Deus colocou no meu coração. A primeira coisa que eu olho para esse texto, eu percebo que você só vai florescer no ambiente do seu propósito. Você só vai conseguir florescer no ambiente pelo qual Deus te chamou para fazer e para cumprir. Existe uma palavra, existe um propósito de Deus para a sua vida. E você só vai conseguir florescer quando você navegar por ele, quando você fluir dentro dele. Porque assim como Deus diz para Arão,
Deus havia escolhido Arão, Deus havia separado aquele homem para cumprir o sacerdócio de Deus. Então ele disse: a vara que havia escolhido para Arão, ela vai florescer, porque ele está cumprindo exatamente aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você olhe para a sua vida em 2022, talvez você olhe para algumas áreas da sua vida em 2022, e você diz assim: pastor, parece que algumas coisas não aconteceram, parece que a minha vida não foi para frente, parece que nada aconteceu na minha vida em 2022, mas eu pergunto para você: você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer? Você está fazendo exatamente aquilo que Deus te escolheu para fazer? Não existe, meu irmão, florescer na presença de Deus, se você não está fluindo exatamente naquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa entender isso. Nós vivemos num tempo onde nós fazemos muitas e muitas e muitas coisas. Nós queremos fazer, na verdade, tudo pelo qual Deus não nos chamou para fazer. E muitas das coisas que às vezes eu estou fazendo não tem nada a ver com aquilo que Deus me chamou para fazer. E inevitavelmente eu não vou florescer. Por quê? Porque eu não floresço no ambiente pelo qual Deus não me chamou para fazer. E é exatamente isso, meu irmão. Quando Deus chama Arão, Ele diz: Arão, eu vou florescer a sua vida. Por quê? Porque eu te chamei exatamente para cumprir aquilo que você está fazendo hoje. Não é fazer tudo, não é fazer todas as coisas, é fazer, meu irmão, para esse tempo, aquilo que Deus te chamou para fazer para esse tempo. Mas nós estamos acostumados com esse ambiente online, onde tudo é projetado, e nós ficamos preocupados com o número de views, com o número de impacto. Meu irmão, talvez, deixa eu falar um negócio para você, importante, talvez Deus te chamou para impactar somente a sua família, e está ótimo. Talvez Deus te chamou para influenciar somente os da sua casa, e está ótimo, mas nós ficamos preocupados, que nós queremos influenciar muitos, mas às vezes Deus nos chamou para influenciar o nosso próximo, aquela pessoa que está mais perto de nós, e talvez a pessoa que está mais perto de você e mais próxima de você, é essa pessoa que está do seu lado hoje, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, as suas filhas. Então, meu irmão, existe um ambiente de florescer para mim e para você, porém, ele está cercado pelo seu propósito. Então, você só vai florescer agora nesse final de ano, talvez o que você não floresceu durante todo esse ano, a partir do momento que você cumprir, ou começar a executar, aquilo que Deus te chamou para fazer para esse tempo. Amém? Eu preciso de alguém para crer aqui comigo. Tem alguém aqui para crer aqui comigo? Glória a Deus por isso. Outra coisa importante, meu irmão, que eu percebo nesse texto aqui, quando eu olho para ele, é da vontade de Deus, é do interesse de Deus te abençoar. Quando nós olhamos para esse texto, você vai perceber Deus dizendo para Moisés toda hora: você separa a vara que Arão escreveu o nome dele, você separa o objeto que Arão escreveu o nome dele, você coloca ali a vara de Arão, porque era do desejo de Deus abençoar a vida de Arão. Não era diferente. Deus desejava cumprir na vida de Arão todas as bênçãos que Deus havia dito a respeito dele e da sua família. E deixa eu falar um negócio para você aqui também, para você ver se eu arranco um amém ou um glória da sua boca. É do interesse de Deus te abençoar. É do interesse de Deus te abençoar. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você é abençoado, você se torna um testemunho poderoso de Jesus nesta nação e nessa vida. Quando Deus te abençoa, você se torna um testemunho poderoso daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Talvez você está olhando para você, dizendo assim:
algumas coisas não aconteceu, mas é do interesse de Deus te abençoar. Talvez algumas áreas da sua vida não está como você gostaria que estivesse, mas é do interesse de Deus te abençoar, porque todas as vezes que Deus te abençoa, você se torna um testemunho poderoso de Jesus. As pessoas podem olhar para você e dizer: certamente, aquela mulher, aquela esposa daquele irmão, ela não poderia gerar filhos, mas de repente você está com os seus filhos no braço, e Deus abre a sua madre, cura a sua esterilidade, então você se torna um testemunho poderoso daquilo que Deus pode fazer na sua história. Talvez você olhe para uma enfermidade na sua vida, e você fala: ah Deus, mas eu já orei tanto, eu já clamei tanto, eu já pedi tanto, mas é do interesse de Deus te abençoar, porque quando Ele te cura, quando os médicos dizem não dá, e Deus fala: não, a última palavra não é do médico, a última palavra é minha, então é do interesse de Deus curar essa enfermidade que está assolando a sua vida. Por quê? Quando as pessoas souberem e já sabem que você está doente e agora você está curada, você se torna um testemunho poderoso daquilo que Jesus faz nos dias de hoje, nesse tempo chamado hoje, agora neste lugar, você se torna um testemunho poderoso daquilo que Deus pode fazer na sua história. Ah pastor, mas esse ano financeiramente para mim foi mais complicado que eu já vivi. Ei meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, é do interesse de Deus te abençoar, assim como nós ouvimos com o Ricardo aqui, nos momentos de dízimo e oferta, é do interesse de Deus fazer a sua vida prosperar, fazer a sua vida superabundar. Por quê, meu irmão? Talvez hoje você está numa situação difícil, mas quando Deus mudar a sua história, quando Deus mudar a sua trajetória, as pessoas poderão dizer: mas eles não estavam ali com dificuldade, agora eles estão desfrutando dessa vida poderosa, dessa vida abundante, e você vai poder dizer certamente: eu passei por dificuldades, mas o meu Deus mudou a minha história. Ah, meu irmão, isso muda tudo, meu irmão. Eu preciso de alguém para crer aqui comigo, porque isso muda tudo a respeito da sua vida. Porque amanhã você acorda na segunda-feira e você acorda dizendo: é do interesse de Deus me abençoar nessa segunda-feira. É do interesse de Deus abrir a porta que eu estou orando há algum tempo. É do interesse de Deus mudar a história da minha família, porque quando Deus muda a história da minha família, eu me torno um testemunho poderoso nas mãos de Jesus. Eu ando nessa terra acreditando que Deus é poderoso para mudar a história e a trajetória de toda a minha vida. Por isso, meu irmão, não pense que Deus não deseja abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Pelo contrário, quando nós olhamos para esse texto, você vê em todo o tempo Deus dizendo: separa Arão, fala para Arão, coloca a vara de Arão na minha presença, que eu vou fazer dele um testemunho poderoso daquilo que eu posso fazer na vida de uma pessoa. Ah, meu irmão, eu espero que você seja esse testemunho poderoso essa noite. Eu espero que você se torne esse testemunho poderoso essa semana. Eu espero que ouvir o seu testemunho poderoso daquilo que Deus fez na sua história, ainda esse ano, para você dizer: eu estava nesse ponto, pastor, mas de repente Deus mudou a minha história como mudou a história de Arão. Eu estava com essa dificuldade, pastor, mas Deus mudou a minha história como mudou a história de Arão. Eu estava com essa enfermidade, pastor, mas Deus ouviu a minha oração e certamente Ele me curou e me tornou um testemunho poderoso daquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém. Esse ano eu fiz um exercício na minha vida, que eu gostaria de aplicar aqui com vocês nessa noite. Eu fiquei longe dos profetas do caos. Por quê?
Porque na boca do profeta do caos, ele olha para a situação que talvez você está vivendo de dificuldade, e ele diz para você: você não vai conseguir, você não vai avançar. Será que você não está lendo os noticiários? Será que você não está vendo o que está acontecendo? Será que você não percebe as coisas que estão acontecendo? Eu me bloqueei para isso, meu irmão, porque eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas. Porque um profeta que está vivendo no caos, ele profetiza a partir das suas dores, a partir das suas frustrações. Não deu certo para ele, ele acha que não vai dar certo para ninguém. A porta não se abriu para ele, ele acha que a porta não vai se abrir para você também. Então eu fechei os meus ouvidos para crer que Deus era poderoso para cuidar de mim e da minha família. Deus é poderoso para fazer e para cuidar de mim e dos meus. Então eu continuei crendo, não, Deus é poderoso, Ele vai fazer, Ele tem poder para mudar a minha história, Ele tem poder para mudar a minha história. E eu comecei a caminhar perto de pessoas que diziam para mim: sim, vai dar certo, vai dar tudo certo. Ei, meu irmão, e as coisas começaram a acontecer, porque eu acreditei em todo o tempo, dizendo que Deus estava dizendo: é do meu interesse te abençoar, porque é isso que a minha palavra diz a respeito de você. Olha só, o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, não vai ser projetado, só ouça agora. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças ao nosso Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é eu que me dou a minha vitória, mas o meu Senhor que me dá a vitória que eu preciso. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 diz: pois o Senhor, o seu Deus, te acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a todos vocês na sua vida. O meu Senhor lutará por vocês e te acompanhará, e lutará contra os seus inimigos, para dar vitória a todos vocês. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão. Provérbios 21, versículo 31, prepara-te, porque o Senhor, prepara-te para o dia da batalha, mas é o Senhor que te dará vitória. Prepara-te, faça a tua parte, cumpra com a tua fidelidade, seja fiel, tenha uma aliança com o Senhor, porque o Senhor é que te dará a vitória. Efésios 1:3, só para você ver aí, Efésios 1:3 diz assim, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Meu irmão, esse versículo deveria estar cravado no meu e no seu coração, porque Deus já nos abençoou. Não é que Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. A única coisa que eu preciso fazer é crer, é acessar, é crer, é profetizar isso, acordar amanhã na segunda-feira, quando eu estiver indo para a reunião que eu preciso ir, dizendo: Deus já me abençoou com tudo aquilo que eu preciso para vencer. Deus já me abençoou com tudo aquilo que eu preciso para essa semana. Quando você for no médico, continue declarando: Deus já me abençoou com tudo aquilo que eu preciso para esse medicamento ou para esse resultado agora. Deus já me abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu anotei uma frase aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês, do pastor J.B. Carvalho, que diz assim: a vida é um presente que Deus te dá. A vida é um presente que Deus te dá, mas o que você faz da sua vida é o presente que você dá a Deus. O que você faz com o presente que Deus te deu, o que você faz da sua vida é o presente que você dá a Deus. Agora eu pergunto para você, meu irmão, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu chamado vida? Será que eu estou crendo em todo tempo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou orando, daquilo que eu estou clamando e daquilo que eu estou precisando, porque é do interesse de Deus
me abençoar e abençoar você, abençoar a sua família, abençoar os seus negócios, abençoar tudo aquilo que vocês têm colocado às suas mãos, porque é assim que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Não é a minha palavra, meu irmão, é a palavra de Deus que diz ao nosso respeito, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Olha só, tem um exercício que eu fiz também esse ano, que é não fugir das dificuldades que eu tenho enfrentado durante esse ano. Ou seja, talvez essas dificuldades você poderia colocar como contratempo, como gigantes, mas eu aprendi um negócio muito importante, meu irmão, que eu não deveria fugir desses gigantes que eu tenho enfrentado a minha vida. Porque quando eu enfrento ou visualizo um gigante ou uma dificuldade que eu vou enfrentar ou estou enfrentando, ela é a oportunidade também de Deus se revelar na minha história. Porque gigantes são um sinal que eu estou entrando num próximo nível em Deus, ou um próximo nível para a minha vida. Gigantes são um sinal que eu estou entrando num próximo nível. E os gigantes, e dificuldades, e contratempos, eles têm uma particularidade, meus irmãos. Eles estão ali não para te colocar para baixo, não para te fazer parar na caminhada da fé, mas os gigantes ou as dificuldades, ela tem uma característica, ela vem para te promover, não para fazer você retroceder, porque foi assim na vida de Davi. Quando você percebe Davi lutando com o gigante, havia um prêmio se ele ganhasse daquele gigante, havia algo que ele receberia a partir do momento se ele derrotasse aquele gigante. E a Bíblia diz que quando ele chega diante de Saul, quando ele olha para Saul e ele pergunta para Saul: o que eu vou receber se eu derrotar Golias? O que eu vou ganhar se eu derrotar Golias? E Saul responde para ele: Davi, se você conseguir derrotar esse gigante, existe uma bênção financeira para você. Você vai receber ouro, prata e riquezas. Até aí está ótimo. Mas daqui a pouco Saul falou: não, Davi, não acabou não. Além de dinheiro, além de riquezas, além de prata, além da bênção financeira, eu também vou te dar a minha filha para casar. Ou seja, ele iria constituir família. Então, além das bênçãos da riqueza, ele iria receber a bênção da constituição da sua família. Agora tinha um negócio também, que Saul disse para ele: ei Davi, não acabou ainda não, você vai ser muito abençoado financeiramente, você vai receber a minha filha como esposa, e tem um negócio também, você e a sua família nunca mais vai pagar IPTU, IPVA e por aí vai. Ficou interessante para Davi, né, irmãos? Ficou um negócio bom para Davi. Então ele disse: ah é, tem tudo isso. Então, meus irmãos, quando eu olho para esse negócio, eu não posso fugir das adversidades e das dificuldades que se apresentam para mim, porque quando ela se apresenta, ela está querendo te levar para um próximo nível, para uma próxima etapa da sua história. Mas o que eu faço muitas das vezes? Eu fujo. Eu falo: Deus, esse negócio não é para mim não, esse desafio é grande demais para mim, essas coisas não são para mim não, e a característica é fugir. O medo, ele ronda e bate a nossa porta, mas se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, Ele iria dizer para nós: ei, se você está fugindo também de um próximo nível espiritual que eu estou querendo te levar. Um próximo nível que eu gostaria que você entrasse na sua vida financeira. Deus, talvez um gigante financeiro se levantou contra você, e você está com medo de enfrentá-lo. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, existe um nível ainda maior de riquezas, quando você enfrenta essa dificuldade. Se levantou um gigante aí na sua família, existe um nível de pós, quando você vence esse gigante na sua família, onde você e toda a sua casa será profundamente
abençoada quando você vencer isso. Então, meu irmão, nós estamos chegando no final do ano, e está vindo novos desafios, e está vindo alguns gigantes que vão se levantar contra mim, contra você, mas o que eu preciso fazer é não fugir mais, mas é encará-los, crendo que aquele que vai na minha frente não sou eu, mas é Deus, porque Deus já me deu a vitória em tudo aquilo que eu preciso. Quantos de nós nos refugiamos, meu irmão, nesses ambientes de dificuldade, nos médicos, nos medicamentos, nos maus conselhos, onde Deus estava dizendo para nós: ei, eu tenho uma aliança com você, e se você tem uma aliança com Deus, é certo, assim como Arão venceu, você vai vencer também, porque Deus é poderoso para fazer novamente na minha e na sua vida. Não é com as nossas ferramentas, é com as ferramentas de Deus. Ou você acha que uma pedra qualquer iria derrubar um cara de quase 3 metros de altura chamado Golias? Não, mas quando Golias olhava para Davi, ele só enxergava Davi, ele só via Davi. Mas quando Davi atirou aquela pedra, meu irmão, Deus fez o trabalho que Davi não conseguiria fazer, porque Davi tinha uma aliança com Deus, e quando ele termina de derrubar aquele gigante, ele entra num nível diferente em Deus, ele entra num nível diferente ali naquele momento, e ele é profundamente abençoado com as suas finanças, ele é profundamente abençoado na sua família, e ele é profundamente abençoado no seu futuro, porque ele não precisou mais pagar nenhum imposto, porque ele venceu aquele gigante, em nome de Jesus. Meu irmão, chegou o tempo de nós não mais corrermos os gigantes, chegou o tempo de você enfrentá-los, porque ele vai te promover para o seu próximo nível. E se você tem uma aliança com Deus, você certamente, a sua família certamente também irão vencer. Vamos para o texto, para a gente poder caminhar um pouco para o final aqui. Eu dei uma pincelada naquilo que estava acontecendo aqui na vida de Arão e de todo o povo de Israel. E quando você lê os capítulos, ou o capítulo anterior, você vai perceber o seguinte: Arão havia sido escolhido por Deus para cumprir o sacerdócio. Arão havia escolhido pelo Senhor, não por Moisés. Só que o povo estava desconfiado, porque Moisés e Arão, eles eram parentes, eles estavam dizendo assim: não, esse negócio está errado, esse negócio não funciona, Moisés. Arão só está nessa posição porque vocês são muito próximos. Arão só está nessa posição porque vocês são muito próximos. Enquanto havia uma desconfiança da parte do povo de Deus, havia um decreto de favor dos céus sobre a vida de Arão e sobre a vida da sua família. Enquanto o povo estava dizendo assim: não, Deus estava dizendo sim. Enquanto as pessoas estavam desconfiadas do chamado e dos propósitos de Arão, Deus estava dizendo assim: fica tranquilo, Arão, descansa na minha presença, que eu vou fazer você florescer. A única coisa que você precisa continuar é tendo uma aliança comigo, sabendo que você vai estar fazendo a coisa certa, do jeito certo e da forma que eu peço. Então, meu irmão, se você tem uma aliança com Deus, o favor de Deus, assim como estava sobre Arão, está também sobre você e sua família. Se você tem uma aliança com Deus, é certo que o favor de Deus está sobre você e sobre os seus familiares. Então Deus diz para Arão, Deus diz para Moisés, na verdade: você vai fazer assim, eu vou provar para o povo, eles precisam ver? Ok, então eu vou ensinar para eles, para que eles possam ver que eu sou poderoso e que eu sou na vida de Arão. Você deve escolher aí 12 varas, pegar os 12 líderes, separar cada líder, e cada vara que cada um receber, ele vai limpar essa vara, vai deixar ela limpa, e na ponta dessa vara vai escrever o nome de cada um dos líderes, para que na hora que eu colocar lá,
cada um possa saber quem eu escolhi. E a Bíblia diz que Deus, através da vida de Moisés, colocou as varas dentro do tabernáculo, está ali no versículo 4, em frente à arca das tábuas da aliança. E a Bíblia diz: coloque ali Arão, coloque ali Moisés, porque é o lugar onde eu me encontro com vocês, onde eu manifesto a minha presença. Coloque ali a vida de Arão, cada um representado, cada família ali representada, cada líder ali representado, porque é o lugar ali na minha presença, que eu vou revelar para todo o povo, que se eu escolhi Arão ou se eu não escolhi. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Quando você se coloca na presença de Deus, quando você coloca a sua vida, a vida da sua família, em oração na presença de Deus, é certo que Deus vai abençoar você, assim como abençoou Arão. Porque a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: você não vai colocar em qualquer lugar, você não vai colocar ele em qualquer lugar, você vai colocar Moisés aonde eu manifesto a minha presença, aonde eu revelo a minha glória. Então é nesse lugar que você vai colocar cada tribo de Israel ali representada pelos seus líderes. E meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você e eu somos representados na presença de Deus como aquela vara foi representada. E quando você coloca a sua família, é certo que Deus manifesta o seu poder sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Então os líderes entregaram a vida para Arão, entregaram ali cada vara para Moisés, para que Moisés colocasse ali dentro do tabernáculo. E eu fiquei pensando, imagina, porque não era ali naquele momento exato, Deus diz: amanhã, Moisés, você pode vir até o lugar, que eu vou revelar quem eu escolhi, mas fique tranquilo, não é hoje, você simplesmente coloque hoje, mas no próximo dia, num dia posterior, eu vou revelar a vocês quem eu escolhi, que eu, na verdade, consagrei para esse momento, ou sou na vida dele. Agora eu quero que você pense comigo, meu irmão. Arão provavelmente era como eu e você. Imagina a noite anterior de Arão, sabendo que no dia posterior ou no dia seguinte, a sua história ou a sua história da sua vida estava totalmente nas mãos de Deus. Imagina dormir naquela noite, como deveria ser difícil. Arão provavelmente ficou pensando: Deus, tem misericórdia, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas eu consagro tudo isso nas suas mãos. Imagina Arão orando como eu e você: Deus, tomara que dá certo, Deus faz acontecer, faz as coisas acontecer, porque no dia posterior, era na verdade que Deus iria revelar se Deus era com Arão ou não. Agora pense comigo, meu irmão, se fosse com você, se fosse eu e você, Deus dissesse assim: não, não vai ser hoje, vai ser amanhã. E é nesses ambientes que nasceram, meu irmão, é nesses ambientes que nascem um dos versículos mais incríveis da Bíblia, que diz, lá no Salmo 127, versículo 2, que diz: o Senhor, aos seus amados, Ele dá enquanto eles dormem. Olha que incrível, meu irmão. Deus disse para Arão: Arão, vai dormir, Arão, vai descansar, Arão, vai descansar na minha presença, vai ter uma boa noite de sono, vai ter uma boa noite de descanso, porque aqueles que acreditam em mim, nas minhas promessas, eu dou a eles, enquanto eles estão descansando, repousando. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, agora que eu percebi que você empolgou um pouco mais. Tem coisas na minha e na sua vida que eu não consigo fazer. Tem coisas na minha e na sua vida que você já tentou de todas as coisas para resolver. A única coisa que eu não fiz ainda, ou que você não tenha feito, é descansar em Deus, é descansar nas promessas de Deus, é descansar e acreditar que Deus dá aos seus amados
enquanto eles estão dormindo. É difícil descansar em Deus? É difícil. É difícil confiar em Deus quando nós não conseguimos mais fazer nada. É difícil. Mas Arão precisou colocar a cabeça no travesseiro e dormir, e esperar e confiar em Deus. O que eu e você precisamos fazer nessa noite, meu irmão, é dormir, esperar, descansar e confiar que Deus está cuidando de toda a história da nossa vida. Deus precisava fazer, meu irmão. Arão, imagina, eles estavam vivendo num ambiente totalmente deserto. Não dava para fazer um truque, para fazer uma mágica, para fazer alguma coisa desse nível, para que a vara dele florescesse e ele fosse o escolhido. Não dava. Era só Deus que poderia fazer uma coisa dessa. Era só Deus que poderia olhar para a vida de Arão e ter misericórdia dele, e dizer: Arão, eu tenho uma aliança com você, você tem uma aliança comigo, então deixa comigo que eu resolvo e pago os seus boletos, porque você confiou em todo tempo na minha vida, você confiou em todo tempo, então não tenha pressa, meu irmão. Se a sua vida, se a vida da sua família, se os seus sonhos, se os seus projetos, se aquilo que você espera que aconteça, está na presença de Deus, de frente do tabernáculo, onde Deus manifesta a sua presença, é certo. Talvez não é hoje, talvez não é amanhã, talvez não é essa semana, mas em algum momento da sua história, Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer, para provar que Ele é Deus na sua vida. Agora, meu irmão, pensa comigo. Tinha 12 varas ali. Tinha 12 pessoas ali, representadas por aquela vara. Agora, quando eu olho para uma situação dessa, para o modo que Deus operou nesse dia, eu percebo que Deus tem as suas particularidades para operar. Agora imagina comigo, meu irmão, a Bíblia não diz, mas estou parafraseando. Pensa comigo, Deus chega naquele lugar, naquele ambiente com a sua presença, está ali as 12 varas, uma do lado da outra, com seus nomes respectivos ali. Deus olha a primeira e fala: não é esse. Deus olha a segunda: não é esse. Deus olha a quinta: não é essa. Deus olha a oitava: não é essa. Deus olha a 10ª: não é essa. Deus olha a 11ª: não é essa. Quando Deus chega na vara de Arão, a 12ª, Deus: é esse. É esse. Agora, o que me lembra, o que é remetido, para me lembrar alguns capítulos para frente, é da mesma forma que Deus escolheu Davi, juntamente com seus irmãos. É por isso que Salomão diz em Provérbios, que não existe nada novo debaixo do sol. Deus continua agindo da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, com seus princípios e valores. Deus passa o primeiro filho de Jessé, irmão de Davi, Deus fala: esse não. Passa o segundo: esse não. Passa o quinto: esse não. Até chegar no menino chamado Jessé. Quando Deus vira para o profeta manifestado na sua presença e diz: eu não escolho segundo a aparência, eu escolho segundo o coração. Aquele que está com o coração inclinado a mim, aquele que está com o coração aliançado comigo. Agora você pensa comigo, meu irmão, quando você lê a lista dos homens que eram líderes aqui das tribos de Israel, não era qualquer pessoa, não era qualquer um, eram homens qualificados, gabaritados, homens que foram escolhidos pelos seus clãs para ser os representantes, os mais fortes, os mais hábeis, os mais inteligentes. Mas havia alguém no meio desses 12 que Deus havia olhado para o coração dele e dito: é esse daí que eu vou fazer florescer, é esse daí que eu escolhi, é desse daí que eu separei. E meu irmão, Deus está fazendo assim na sua vida: esse não,
esse não. E você está ali quietinho, com o seu coração inclinado. Talvez eu não estou te vendo, talvez as pessoas não estão te vendo, talvez as pessoas que você espera que te veja não estão te vendo, mas Deus está olhando para você e dizendo assim: ei, continua com o seu coração inclinado, porque é para esses que eu escolhi, para esse tempo, para revelar o meu poder e a minha glória através de você. Deus escolheu Arão, porque Deus não escolhe segundo a aparência, Deus escolhe segundo o coração que é totalmente inclinado a Ele. E eu quero nessa noite concluir e finalizar, se o pessoal quiser subir para a gente orar juntos. Quando você percebe o findar do texto ali no versículo 10, você vai perceber que Deus escolhe Arão, Deus faz com que no dia logo da frente, Moisés entre dentro do tabernáculo, de frente ali à Arca da Aliança, e você vai perceber que a vara de Arão havia florescido. E sabe o que é importante? Deus havia florescido a vida de Arão, e naquele momento, ele foi honrado por todos, na frente de todos, para revelar não que ele era bom, mas que Deus havia escolhido Arão, que Deus era Deus na vida de Arão. E eu fui pesquisar, meus amigos, para a gente finalizar, o que significa florescer no dicionário. E eu gostaria que você aprendesse isso. Florescer no dicionário significa tornar-se próspero, ou também desenvolver-se. Florescer significa tornar-se próspero. Deus estava dizendo para Arão e para toda a sua família e para toda Israel: ei, na vida daquele que eu escolho, na vida daquele que eu separo, ele está todos os dias a se desenvolver, ao ponto que ele vai chegar a se tornar próspero. Então Deus estava ensinando o povo de Israel através da vida de Arão, dizendo assim: todos aqueles que confiam em mim, todos aqueles que colocam o seu coração inclinado para mim, eu os torno próspero. E quando nós pensamos em prosperidade, nós pensamos em financeiro, conta cheia, dinheiro sobrando na nossa conta. E prosperidade, meu irmão, não tem só a ver com isso. Na verdade não é isso na essência. Sabe o que significa ser próspero? Prosperidade é não ter falta de exatamente nada. Não ter falta de nada. Não é a quantidade, mas é a qualidade que está na sua mão. Olha só, eu quero terminar falando isso para vocês. Quando Deus disse para Arão: Arão, você vai florescer, Deus estava dizendo: Arão, você vai ser próspero. E uma das coisas mais importantes que Arão aprendeu aqui: enquanto a minha presença estiver na sua vida, não vai te faltar nada. Arão, enquanto você estiver florescendo, não vai te faltar nada. Não é sobre o que você tem na conta, mas é sobre o que Deus separou para você viver. Não é se está sobrando ou se está faltando, mas é quando Deus resolve fazer alguém florescer. Deus está dizendo: enquanto a minha presença estiver sobre você, Arão, fica tranquilo, eu cuido de você, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus negócios, eu cuido de tudo aquilo que você está sobre você, porque eu te faço prosperar, e prosperidade, fica tranquilo, vai ter abundância em todas as áreas da sua vida, porque prosperidade é não ter falta de nada. E se eu tenho Deus, se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo o que eu preciso para viver.